Muito bem. Bom, então hoje, gente, a Priscila vai fazer o treino, né? Vai apresentar para o grupo de pesquisa, então, a, a defesa da dissertação de mestrado dela, né? Que vai ser agora dia 2, né, Pri? 2 de Isso, setembro. dia 2 às 9. Aí depois tu coloca. Isso, depois tu coloca ali no grupo, tá? Até para o pessoal ir se organizando, quem puder assistir. Tá bem? Tá. Então tá, acho que podemos Posso começar? eu queria que todo mundo prestasse bem atenção, porque daí depois para a gente fazer as perguntas para ela, tá? Então vamos lá. Tem que marcar o tempo também, né, para ver se tá certinho. Pode deixar que eu. Tá bom. Então, boa noite a todos. Eu sou a Priscila, sou orientanda da professora Fernanda Sequete, e hoje vou fazer a apresentação da minha dissertação de mestrado, intitulada Comparação da atividade muscular em bicicleta ergométrica e elíptico em indivíduos com lesão medular incompleta. Então, a medula é a estrutura que faz a conexão entre o encéfalo e a periferia, né? Ela é parte do sistema nervoso central e, através de vias aferentes e eferentes, ela faz a condução motora e sensitiva. Qualquer mecanismo lesivo que gere um dano para essa estrutura, então a gente faz uma lesão medular, né? Então, a lesão medular ela é dividida em lesão primária, que é aquela a lesão inicial mesmo, né, do impacto do trauma e mecânico. Então, ela gera uma série de cascatas inflamatórias, né, marcada, então, por inflamação, edema, isquemia, aumentando essa lesão, marcada por morte de oligodendrócitos e prejuízo da homeostase neuronal. Então, as disfunções, né, que a lesão medular causa nos indivíduos são disfunções motoras, sensitivas, autonômicas, prejuízo do ortostatismo e da marcha. Entre essas disfunções, então, eu vou destacar aqui a disfunção da marcha, que a literatura traz como diretamente influente na funcionalidade desses indivíduos. Sobre a etiologia. Então, essa lesão ela pode ser traumática ou não traumática, sendo os acidentes automobilísticos e ferimentos por armas de fogo as causas mais frequentes das ocorrências traumáticas e as neoplasias nas ocorrências não traumáticas. A incidência, então, é de 15 a 40 casos por milhão de habitantes no mundo. No Brasil, isso é subnotificado. Então, a gente não tem estatísticas confiáveis. Um pouco e há um predomínio, então, de produtos produtivos. Então, a marcha, ela tem algumas características, né? Então, a marcha, ela é cíclica, é uma sequência de contrações musculares e necessita também da manutenção do tronco ereto para sua execução, né? Então, é uma atividade rítmica e há também um grupo de células presentes na medula também responsáveis por toda essa atividade rítmica e esse revezamento dos músculos extensores e flexores da marcha. Entre os músculos atuantes, né? Entre outros músculos atuantes, nós temos o tibial anterior, atuando ali na dorsiflexão, na estabilização do tornozelo. Nós temos o vasto medial, atuante na extensão, então, de joelho. O glúteo médio, estabilizando a pelve, né? Quando estamos com um apoio único para a pelve não desabar. E os paravertebrais aí, na manutenção desse tronco bem posicionado e ereto. Quanto à intervenção fisioterapêutica, nós temos, então, alguns utensílios, né, e alguns aparelhos que já são utilizados na prática clínica na reabilitação desses indivíduos.
Então, um deles é a suspensão parcial de peso. A suspensão parcial de peso, então, ela reduz a força gravitacional e diminui essa carga em cima do aparelho musculoesquelético, especialmente dos membros inferiores. Então, ela facilita essa movimentação e facilita também com que indivíduos que têm pouca ativação muscular consigam realizar tarefas motoras e de treinamento. Então, outros dispositivos também utilizados na rotina de reabilitação é o elíptico e a bicicleta ergométrica. Tanto o elíptico quanto a bicicleta ergométrica, elas proporcionam um movimento rítmico e cíclico, assim como na marcha, né? O elíptico, então, tem uma redução do impacto nas articulações e proporciona ativações de músculos que são envolvidos na marcha fisiológica. E a bicicleta ergométrica também acaba trabalhando e ativando esses grupos musculares que são importantes durante a marcha. Então, a bicicleta é dividida em duas fases, que é a ascendente e a descendente. Eu vou especificar um pouquinho melhor as fases da bicicleta depois. Então, considerando que existe uma alta incidência de lesados medulares incompletos, com alterações significativas na marcha, que a literatura carece ainda de informações a respeito dos aparatos utilizados com maior ativação muscular nesses indivíduos, considerando que o elíptico e a bicicleta já são muito utilizados nas rotinas, né, de reabilitação. Então, o nosso projeto realmente nasceu de dúvidas advindas da prática clínica, e considerando também que a eletromiografia pode ser considerada uma boa ferramenta avaliativa e que, associada com o biofeedback, pode otimizar as ativações de reabilitação. Nós buscamos, então, compreender o padrão de ativação muscular durante as modalidades utilizadas nesta população, quantificando, então, essas funções musculares e possibilitando, então, ter uma prescrição mais adequada de exercícios para atingir as metas terapêuticas traçadas. Então, nosso objetivo foi verificar o padrão de ativação muscular dos músculos vasto medial, lúteo médio, tibial anterior e paravertebrais durante os exercícios com elíptico e bicicleta ergométrica, com e sem biofeedback eletromiográfico em indivíduos com lesão medular incompleta. Então, a metodologia. O nosso estudo, então, foi um estudo transversal do tipo crossover. Nós recrutamos, então, indivíduos com lesão medular incompleta. Eles foram recrutados de centros de reabilitação de Porto Alegre e da Grande Porto Alegre. Então, eles compuseram, né, eles fizeram parte do grupo GLM, que foi o grupo lesão medular. E nós recrutamos também indivíduos sem lesão. Procuramos que eles tivessem a mesma idade média do grupo lesão medular, né, a fim de a gente ter um padrão e um parâmetro de normalidade, né, para a gente poder fazer uma comparação com indivíduos normais. Então, as coletas foram realizadas em uma clínica de fisioterapia em Canoas, a Clínica Eternitá, e o nosso projeto foi aprovado, então, pelo CEP, e foi inscrito no Clinical Trials. Os instrumentos de avaliação utilizados. Nós utilizamos, então, a ficha de identificação para ambos os grupos. Então, ambos os grupos responderam sobre seus dados pessoais, nome, idade, gênero, lateralidade, e para o grupo lesão medular, nós também fizemos outros questionamentos a respeito da lesão e causa de lesão. E para o grupo lesão medular, a gente utilizou também a IASIA e a medida de independência funcional, que é uma escala de funcionalidade. Utilizamos também a Ashworth e a eletromiografia, que a gente realizou em ambos os grupos, então, de forma unilateral. Então, essa é a IASIA, é uma padronizada, já muito utilizada para estudos com esses indivíduos. Então, ela nos permite testar tanto as vias sensitivas como as vias motoras, quanto a sua integridade, né? Então, os músculos, eles são testados de acordo com os miótomos, e a sensibilidade tátil e dolorosa é testada conforme os dermatos. Então, essa escala, ela nos permite, então, classificar a lesão entre completa e incompleta, de acordo com os achados que a gente tem
que a gente acha, né, nela. Então, o WASE-A é uma lesão completa, sem função motora e sensitiva abaixo do nível de lesão. O WASE-AB é a função sensitiva abaixo do nível de lesão, incluindo S4 e S5. O WASE-AC também é uma lesão incompleta, com função motora preservada abaixo do nível de lesão em maior parte dos músculos testados, com força menos que 3. E o WASE-AD, então, é função motora preservada abaixo do nível de lesão, pelo menos metade dos músculos testados, com força maior que 3. E o E é sem disfunção. No nosso estudo, recrutamos, então, esses indivíduos que eram classificados como lesão incompleta, mas com déficit de força muscular, né? Então, a medida de independência funcional. Essa foi uma escala utilizada para a gente ver o quanto o indivíduo ele é independente funcionalmente. Então, são analisadas 18 atividades funcionais, onde o indivíduo pode pontuar de 1, sendo total dependência, né, precisa do auxílio de outra pessoa para fazer totalmente a atividade, e 7, total independência. Então, o indivíduo vai preenchendo, né, com auxílio, se precisar, sobre cada atividade, qual é a pontuação que ele dá, de acordo com essa legenda aqui do lado. Então, depois do preenchimento, ela vai gerar um score total, né, que pode ser de 18 a 126, sendo 18 muito dependente para todas as atividades e 126 maior independência. Essa é a escala modificada de Ashworth, então a nossa escala é a escala que utilizamos para verificar o tônus muscular. Então, a gente pontua, né, para cada grupo muscular listado entre 0 e 4, sendo 0 tônus normal e 4 mais hipertonia, né? Então, para cada grupo muscular, a gente foi testando, né, com o movimento passivo e pontuando. Em relação à eletromiografia, né, também foi um instrumento de avaliação utilizado. Então, ela é a representação gráfica da ativação muscular. Então, esses gráficos, claro, são vários potenciais de ação, né, que então nos mostra sobre a sinapse mesmo, sobre a comunicação do neurônio com o músculo, o quão a gente está ativando essas unidades motoras. Então, eles demonstram realmente despolarização e repolarização ali, que é essa comunicação sináptica. E nos possibilita, então, utilizar o biofeedback, que nada mais é que mostrar para o indivíduo essa representação gráfica, a fim dele tentar fazer maior ativação muscular e aumentar, então, as amplitudes desses gráficos, né? Então, esse foi o aparelho utilizado, foi o Miotol, da Miotec. Ele possui 4 canais, então, e mais o canal referência. Então, nós dividimos eles em 4 subgrupos. O grupo elíptico, o grupo elíptico mais biofeedback, grupo bicicleta e grupo bicicleta mais biofeedback. Então, como funcionou? Para ambos os grupos, o protocolo foi feito exatamente igual. Então, no primeiro dia, nós sorteamos uma modalidade para eles realizarem, né? Se a modalidade sorteada primeiro era sem biofeedback, em seguida, no mesmo dia, era realizada a mesma modalidade adicionando o biofeedback. E, ao contrário, se a primeira modalidade sorteada era com biofeedback, após, então, era realizada a mesma modalidade retirando o biofeedback. E no segundo dia, então, um novo sorteio era realizado para definir se utilizava ou não biofeedback primeiro da modalidade restante. Então, foram 2 dias de coleta. Em ambos os 2 dias, né, nós solicitamos que eles não fizessem atividades físicas nos 2 dias que antecedessem as coletas. E o tempo de washout foi de, no mínimo, 7 dias. Em relação à colocação dos eletrodos na eletromiografia. Então, nós utilizamos os eletrodos MED3, medindo 10 milímetros de diâmetro. A distância entre os eletrodos foi de 20 milímetros. E nós realizamos, então, a tricotomia do local e limpeza com algodão e álcool, a fim de diminuir a impedância, né, e ter um sinal eletromiográfico mais fidedigno.
Então, todos os procedimentos foram realizados conforme preconizado o CNIAM. Então, para a localização ali, para a gente conseguir colocar exatamente no local correto, a gente pegou as estruturas anatômicas que o CNIAM coloca, né, como referência. Então, aqui para glúteo médio, foi colocado entre a crista ilíaca e o trocânter maior, na linha do meio, assim. No vasto medial, eles colocam que é para colocar entre a crista ilíaca antero superior e entre o ligamento colateral medial, né, nessa linha entre esses dois pontos. Para paravertebrais, eles colocam para colocar 2 dedos ao lado do processo espinhoso de L1. E para tibial anterior, eles aconselham, né, colocar nessa linha entre a cabeça da fíbula e o maléolo medial. Então, fazendo esse movimento diagonal, né? Em relação ao lado avaliado, para o grupo lesão medular, nós coletamos, então, um lado com melhor força muscular, melhor desempenho na prova de força muscular. E para o grupo referência, nós fizemos de acordo com a lateralidade, então, nós fizemos no lado dominante do indivíduo. Esse foi o posicionamento, então, no elíptico e na bicicleta. Em relação ao posicionamento, nós procuramos deixar o membro que estava em flexão, em um grau de flexão mais ou menos de 60 graus, que seria o mais semelhante ao da marcha, né? Quando aquele membro está na fase de balanço, né? Que ele está em flexão. Então, nós tentamos deixar aproximadamente aí, a 60 graus, né? O membro que está sendo flexionado. Então, durante as coletas, foi solicitado que os indivíduos fizessem o movimento mais rápido possível, aquecendo por 1 minuto. Após o aquecimento, então, foi registrado o sinal eletromiográfico por 40 segundos. Então, o mesmo procedimento foi realizado com a adição do biofeedback, e nesse momento foi orientado que acompanhasse, então, a evolução dos gráficos, objetivando aumentar as suas amplitudes, né, aumentar essa ativação muscular. Em relação à normalização, existem alguns métodos de normalização. Para indivíduos saudáveis, o mais preconizado é pela contração voluntária máxima. Porém, como os nossos indivíduos do grupo lesão medular não teriam como fazer esse teste, né, a gente fez pelo valor de root mean square, né, que é um valor oferecido, então, pelo próprio aplicativo. O próprio aplicativo, ele faz um cálculo ali de raiz quadrada das médias, para nos oferecer, então, um sinal mais limpo, né, sem tantas interferências, assim. Então, a gente fez a mesma coisa para os pacientes, para os indivíduos sem lesão, para a gente ter como comparar, né, porque se a gente tivesse feito a normalização com eles diferente, a unidade de medida ia ser diferente, a gente não ia conseguir fazer essa comparação entre os lesados e os não lesados. Então, para isso, a gente padronizou pelo RMS para os 2 grupos. Em relação à análise estatística, os resultados das variáveis qualitativas foram apresentados, então, através de frequência e percentual, as quantitativas por mediana e intervalo interqualítico, exceto idade e MIF, que foram apresentadas em média e desvio padrão. Então, a comparação da ativação muscular foi verificada pelo teste de Friedman, e as comparações múltiplas foram analisadas pelo teste de Wilcoxon, com correção de Bonferroni para o nível de significância menor que 0,013. Então, as correlações da ativação muscular com a MIF foram mensuradas pelo coeficiente de correlação de Spearman, e o nível de significância adotado foi de 0,05. As análises foram realizadas no software estatístico SPSS. Então, os resultados. Nós selecionamos 13 indivíduos com lesão medular. 12 foram excluídos porque eles não retornaram no segundo momento de avaliação, restando, então, 11 indivíduos no grupo lesão medular. No grupo referência, nós recrutamos 7 indivíduos sem lesão,
e não houve perdas. Então, tivemos 7 indivíduos. Essa tabela, então, ela nos mostra a caracterização da amostra e alguns outros dados. E eu vou destacar alguns aqui para a gente. O E, então, foi de 11 no grupo lesão medular e 7 no grupo referência. Nós procuramos, então, a mesma média de idade para o grupo referência, né, para ter a mesma média de idade do outro grupo. Então, aqui a gente vê o p-valor 1, então realmente não foi diferente. O gênero, todos eram do gênero masculino, em ambos os grupos. O tempo de lesão, em mediana, né, foi de 2 anos. E entre as razões, motivos de lesão, a maioria foi por acidente automobilístico, o que corrobora com o que a literatura nos traz, né? O ASIA, então, a maioria dos indivíduos, 90%, era ASIA C. E aqui, a média, não destaquei aqui, mas a média do score da MIF foi de 92,55. Considerando que o score total máximo é de 126, são indivíduos razoavelmente independentes, né, dentro da limitação deles. Então, aqui na escala de Ashford do tônus, ela está sendo apresentada da seguinte forma. Aqui a gente tem os grupos musculares testados, tá? Esses números aqui, eles são referente ao lado que foi avaliado. E aí, aqui a gente tem, então, os scores, né, as pontuações do tônus. E aqui, quantos indivíduos apresentaram aquele score, né, para aquele grupo muscular. Então, vale destacar aqui que para abdutor de quadril e dorsiflexor, todos os indivíduos apresentaram ausência de aumento de tônus muscular, então todos eles não tinham hipertonia nesses grupos. Adutor de quadril, então, foi o grupo que mais apresentou espasticidade. Quase todos eles, né, 10 dos 11, apresentaram algum grau de espasticidade em adutores de quadril. Apenas um apresentou tônus normal. E para extensores de joelho, então, os extensores de joelho, um indivíduo apresentou grau 4, né, que é o grau máximo. Então, foi o único grupo muscular que apresentou o maior grau de hipertonia. Essa tabela, então, ela nos mostra a porcentagem do valor absoluto da eletromiografia atingido da média normalizada pelo grupo referência para cada músculo. O que a gente fez? A gente fez uma espécie de normalização do quanto, em porcentagem, os indivíduos com lesão medular estavam fazendo ativação dos grupos musculares em relação ao grupo referência. Então, por exemplo, aqui, ó, o vasto medial no grupo elíptico, eles atingiram 4,49%, né? Então, isso só nos mostra o que realmente já é esperado, né? Uma redução, uma grande redução da ativação muscular do grupo lesão medular. Então, essa é a nossa tabela principal, que nos mostra os valores absolutos, então, da ativação muscular, medidos através da eletromiografia, nas 4 modalidades de exercícios, no grupo de lesão medular e no grupo referência. Então, eu vou iniciar comentando aqui o nosso principal resultado do estudo, que é a maior ativação do tibial anterior no grupo lesão medular, quando comparado às modalidades. O que acontece? Esse grupo, eles ativaram o tibial anterior tanto na bicicleta, quanto na bicicleta com biofeedback, em relação ao grupo elíptico, né? E isso comparando as modalidades no grupo lesão medular. Então, eles ativaram mais tibial anterior na bicicleta, tanto com biofeedback como sem biofeedback, em relação ao elíptico. Falando um pouquinho do grupo referência, o vasto medial foi o músculo mais ativado em todas as modalidades. E quando a gente compara as modalidades, o vasto medial ele foi mais ativado no elíptico, tanto com biofeedback quanto sem biofeedback, em relação à bicicleta. Ainda comparando as modalidades, o tibial anterior ele também foi mais ativado na bicicleta no grupo referência. Então, assim como o grupo lesão medular.
E fazendo a comparação aqui dos músculos dentro de cada modalidade, se a gente olhar aqui para o grupo que utilizou bicicleta, o tibial anterior ele foi o mais ativado juntamente com o vasto medial, né? Então, o tibial anterior ganhando um protagonismo aí nessa ativação na bicicleta. Era para ter um efeito. E em relação ao biofeedback, surpreendentemente, não houve diferença. Então, a gente fez uma correlação do score da MIF em relação aos músculos avaliados na bicicleta e elíptico no grupo lesão medular. O que a gente fez? A gente fez um teste de correlação de Spearman, onde R ele assume um valor de -1 a 1, e quanto mais próximo esse valor do 1, mais positiva é essa correlação. Essa correlação é entre a ativação dos músculos e o score da MIF. O que a gente encontrou? A gente encontrou correlação entre a ativação do tibial anterior, tanto no elíptico quanto na bicicleta, em relação a maiores scores da MIF. O que isso significa? Significa que os mesmos indivíduos que ativaram mais o tibial anterior nessas duas modalidades foram os mesmos indivíduos que atingiram melhores scores funcionais, né? Então, mostrando aí uma relação dessa musculatura com a funcionalidade. Discussão, então. O objetivo da nossa pesquisa foi verificar o padrão de ativação muscular dos músculos vasto medial, glúteo médio, tibial anterior e paravertebrais durante os exercícios com elíptico e bicicleta ergométrica, com e sem biofeedback eletromiográfico em indivíduos com lesão medular incompleta. Então, nós encontramos maior ativação do tibial anterior no exercício de bicicleta em ambos os grupos, tanto no grupo lesão medular quanto no grupo referência. O uso do biofeedback não proporcionou diferença na ativação muscular em nenhum dos grupos. E no grupo referência, o vasto medial foi o músculo mais ativado, e quando comparado as modalidades, ele foi mais ativado no elíptico. Então, a nossa pesquisa, né, mais uma vez, encontrou uma ativação maior do tibial anterior em ambos os grupos. A bicicleta, ela promove a ativação de diversos músculos de acordo com o ciclo da pedalada. Ela é rítmica e alternada entre os pedais. Então, na fase descendente, a gente vai ter ativação, então, dos extensores de quadril e dos extensores de joelho, gastrocnêmio e sólio, porque é a fase que está empurrando o pedal para baixo, né? Então, por isso que a gente tem essa maior, aqui eu destaquei, essa maior ativação dessa musculatura. Na fase ascendente, que é a fase em que está se puxando o pedal para cima, né? Então, a gente vai ter a ativação dos flexores de joelho, flexores de quadril e o tibial anterior, que vai auxiliar, então, né, nessa puxada do pedal para cima. Em contrapartida, o elíptico, ele nos proporciona uma dorsiflexão e uma plantiflexão mais reduzida, né? Porque os pés, eles acabam apoiados numa plataforma fixa, diferente do pedal da bicicleta. Então, alguns autores propõem que o elíptico reduza a demanda da atividade muscular distal e promove o fortalecimento da musculatura proximal, o que corrobora com os nossos achados, né? Que o grupo referência teve uma maior ativação de vasto medial, então, no elíptico. Então, o tibial anterior, ele é uma musculatura importante para o desenvolvimento da marcha. Então, Munhoz e colaboradores realizaram um estudo cinemático dos pés e eletromiografia dos músculos tibial anterior e gastrocnêmios bilateral durante a marcha com diferentes calçados de indivíduos saudáveis. E eles encontraram, na marcha com os pés descalços, uma maior ativação do tibial anterior. O tibial anterior, ele, então, se mostra muito importante para a estabilização dessa da articulação do tornozelo durante a marcha, para a dorsiflexão e amortecimento do impacto com o solo.
E aí, então, a gente tem essa correlação do tibial anterior, da ativação do tibial anterior com melhores scores da escala de funcionalidade, né? Nos mostrando aí essa forte relação que ele tem com movimentos funcionais. Então, o vasto medial foi o músculo mais ativado no grupo referência, principalmente no elíptico. Então, o elíptico é uma alternativa de treinamento e pode facilitar a coordenação entre os membros, por ter toda essa questão rítmica que o aparelho proporciona. Prosser e colaboradores compararam, então, os padrões de atividade muscular nos músculos quadríceps e isquiotibiais durante 4 condições: caminhada no solo, caminhada em esteira, ciclismo estacionário e treinamento em elíptico. E eles acharam uma maior ativação, então, do tibial anterior, do vasto medial, no treinamento com elíptico, quando comparado com essas outras modalidades, corroborando, né, com os nossos achados. Então, esses outros autores complementam, né, que o arco circular do movimento ocasionado pelo elíptico eleva verticalmente a perna sem carga muito mais do que ocorreria durante a caminhada. O que ele quis dizer, né? Eles quiseram dizer que durante a caminhada, tu vai elevar o membro só para não encostar no solo, né? Para não encostar na superfície de apoio. E o elíptico, ele vai te proporcionar uma flexão fixa, né? Pelo padrão circular que ele tem. Então, como ele vai proporcionar uma flexão maior de joelho, também vai precisar de uma ativação maior de extensores de joelho na hora de fazer a extensão. Então, a bicicleta também proporcionou atividade do vasto medial no grupo referência. E há evidências de que circuitos neurais são compartilhados no ciclismo e na caminhada, e que ambos exigem coordenação motora recíproca. Então, mais um ponto aí a favor da utilização desse recurso na reabilitação da marcha. Então, de acordo com os nossos resultados, o biofeedback não ofereceu maior ativação em nenhum dos grupos, né, em nenhuma musculatura. Então, só lembrando que o biofeedback ele é essa representação gráfica da ativação muscular e que tu mostra para o indivíduo e o indivíduo tenta, então, ampliar essas representações, né, as amplitudes dessas representações gráficas. Então, uma revisão sistemática investigou o efeito do biofeedback na recuperação motora de indivíduos com AVC. E eles também não acharam efeitos positivos do uso do biofeedback nesses indivíduos. Porém, existe um estudo mais atual, realizado em 2021, feito por Dost e colaboradores, que demonstraram melhorias na amplitude de movimento, força muscular, tônus muscular e funcionalidade nos indivíduos reabilitados com eletromiografia mais biofeedback de membros inferiores, combinado com fisioterapia convencional, em comparação àqueles indivíduos que fizeram só fisioterapia convencional. O nosso estudo teve algumas limitações, então, né? Entre elas, o suporte parcial de peso, que não foi quantificado a porcentagem de peso suspendido, foi apenas feito pelo posicionamento ali, né, funcional, de acordo com o que temos de referência na marcha. A heterogeneidade da nossa amostra e o tamanho da nossa amostra, porém, todos os estudos realizados com essa população acabam tendo uma amostra semelhante à nossa, uma amostra não muito grande, por toda a dificuldade de locomoção e toda a dificuldade funcional que esses indivíduos têm, o que deixa mais difícil ainda a gente ter uma amostra homogênea, né? Então, acaba sendo uma limitação. Então, a nossa conclusão é que os nossos resultados sugerem, então, que a utilização da bicicleta e do elíptico são modalidades seguras e são capazes de promover, então, a ativação nas musculaturas estudadas, recebendo, então, maior destaque, a maior ativação do vasto medial na modalidade elíptico e a maior ativação do tibial anterior na modalidade bicicleta. Isso aí, obrigada. Muito bem, dona Pri.
Deu aqui nos meus cálculos 33 minutos. Perfeito. Parabéns, acho que a apresentação ficou bem legal, bem segura, né? É que para a gente é difícil, a gente que já está vendo várias vezes e releu e viu, né? A gente acaba não achando muito, mas é importante escutar a opinião da galera aí que é a primeira vez que está escutando, né? Gente, alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Pode falar, Fran. Boa noite. É que eu e a Pri, a gente conversou bastante nesse processo. Enquanto foi apresentando, eu abri a minha apresentação aqui para ver se eu consigo te ajudar em alguma coisa. O que eu pensei aqui, quando tu vai falar, não sei se tem como tu abrir de novo a tua apresentação, só para mim relembrar aqui. Tem sim, peraí. Acho que lá na parte da metodologia. Peraí, que eu vou abrir de novo. Eu não sei, eu lembro que para mim comentaram daqui a pouco colocar sobre hipótese. Eu não sei o que vocês acham disso, de colocar na apresentação. Qual era a hipótese do estudo? Sabe que essa parte da hipótese eu fico bastante em dúvida, assim. Tem para artigo também, sabe? Porque eu já tive experiência de revisores que pedem para tirar se a hipótese não se confirmou, tem outros que pedem para incluir, então a gente acabou deixando sem, sabe, Fran? Porque o que eu tenho visto ultimamente é a maioria dos artigos assim sem hipótese, ou trazem a hipótese quando a hipótese se confirma Quando completamente, sabe? Tá. Então, por Não, é que eu eu anotei aqui de ter colocado no meu, mas faz um tempo já, né, que eu fiz, então deve ter mudado. Tá. Me meter só para não perder a linha da pergunta da Fran, porque acho que a Pri também deixou claro na fala dela, né? Porque a gente esperava muito do biofeedback, né? A gente apostou muito no biofeedback e ele não se concretizou, assim. E isso a Pri já observou durante as coletas, né, Pri? Que eles não olhavam, eles não ficam olhando para a tela ali do computador, eles ficam prestando atenção nas pernas ali. Até porque eles têm diminuição de sensibilidade, aquela coisa toda. Então, assim, a gente já nas coletas, ela já me disse, ó, prof, eu acho que não vai dar porque eles não acabavam não olhando. Então, acho que a Pri colocou bem assim na apresentação, né? Que o biofeedback não deu resultado. Mas não tá errado, tá, Fran? Tem gente que coloca e tem gente que não coloca. Fran, quer ver alguma coisa da apresentação? Sim, da metodologia. Vai passando que eu te digo o slide. Tá. Passa. Não, pode passar, pode passar. Passa. Mais. Aí, eu não sei, volta no outro que tu fala dos dias, dos grupos. Dos dias e dos grupos. Isso, mais um. Aí, do dia dos grupos, não é? Aqui no primeiro dia sorteou? Eu não sei, é uma sugestão minha. Eu não sei daqui a pouco fazer uma tabela, não sei, eu fiquei, enquanto tu falava, eu ficava procurando, sabe? Mas é uma sugestão, ver o que tu acha. Porque eu acho que tu pode colocar por enquanto tu falava, eu ficava procurando, primeiro dia, segundo dia, o que fez, e não sei, uma sugestão. Ou até um fluxograma, assim, né? Com as flechas, né? Que daí ele vai primeiro para um grupo, depois ele troca para o outro. Acho simples. Isso. Enquanto tu falava, eu entendia, mas eu ficava procurando Mas, enfim, uma sugestão. Tá. Pode ir lá na eletromiografia depois, Pri, que daí eu vou só ver se... Só deixar bem grandão, porque senão eu não vejo. Tá, peraí. Na eletromiografia. Isso. Eu achei... Tu falou da questão de... Deixa eu tô olhando aqui no meu... Da questão de... Tu falou do... Deixa eu ver aqui. Do eletrodo de referência. Tu só falou isso, né? Onde tu colocou o eletrodo. Eu falei, não botei. Bem tranquilo. E a questão do tempo, tu não tirou, né? Tu não chegou a excluir nenhum tempo. Não, eu deixei, porque eu fiz o aquecimento, lembra?
Sim, por Eu fiz causa um do aquecimento de 1 minuto, Tá. então eu coletei os 40 e peguei os 40. Mas o eletrodo de referência tem que colocar mesmo, tu tem razão. Eu não lembro se tu falou do eletrodo de referência, Eu onde tu falei. colocou. Tá. Não, bem tranquilo. E deixa eu ver que tinha mais uma coisa que eu queria te falar. Na metodologia ainda? Não, lá no final, sabe? Daqui a pouco falar sobre os sinais, sabe? Que eles são, tipo, não são imunes a interferências, ou falar ou colocar num slide que tu Tá. tentou controlar todo o ambiente. Colocar nas limitações, o que tu acha? Eu acho que não é uma limitação, é só um. Não, são cuidados, né? São É só um cuidados com a cuidado. eletromiografia. Isso está na metodologia ali, Pri, né? É. De ter cuidado com os ruídos, aquela coisa tudo. Faz Sim, parte do que tu colocou na metodologia, Já tá? fica ali, né? Tá, não precisa colocar lá no final, então. Preparação da pele, tudo isso, né? Os filtros que tu utilizou, tá. Eu coloquei aqui, ó. Deixa eu ver. Não, daí eu não precisa repetir. Quando tu fala ali da Sim, ali, né? eletromiografia, isso. Tá, não, tranquilo. Acho que é isso aí mesmo que eu tinha para te. E lá é uma sugestão, né, daquela tabela. Só porque quando tu falava eu ficava olhando. Não, mas eu Não, achei fica uma bom boa mesmo, porque Uhum. é ruim ficar acompanhando o texto, né? Às vezes a pessoa tá falando, tu não. E tu não tem nenhum vídeo deles daqui a pouco. É que eu não sei se pode colocar, né, o vídeo. Seria legal enquanto tu falava algum resultado, apresentar uma foto, não sei. Foto eu tenho. As fotos tu Vídeo. colocou ali, não colocou, Pri? Colocou Sim, mas duas. é que vídeo no fim eu não fiz por causa da função do sinal, né? Que o telefone não podia ficar perto. Uhum. Não, mas tá bem bom. Achei bem. Acho que tudo que eu penso de que mais eletrolimiografia, acho que tu falou tudo, não faltou nada. Tá bem bom, Pri. E tudo que tu fala, pelo menos é que eu consegui entender tudo, assim, não fiquei com. Tu É explica que tu bem, acompanhou tem também, tudo. né? Tem um viés. Para mim tá mais fácil, mas eu achei bem bom a tua fala, assim, bem tranquilo. Parabéns. Ai, obrigada. E aí, mais alguém, gente, quer falar? Kátia. Oi, Priscila, tudo bem? Oi. Tem algumas coisinhas que talvez possa até ajudar. Na tua introdução, tu fala um pouco sobre a lesão medular, e eu acho que é uma dúvida que eu fiquei depois também ao longo da tua apresentação, que eu posso não ter me atentado também aos critérios de elegibilidade até em relação ao nível da lesão. Então, talvez aparecer em algum momento, e eu acho assim que tu trouxe essa explicação, tu passou ali para os comprometimentos que a lesão medular pode causar, e aí depois tu passa para a etiologia e incidência para falar depois da marcha. Eu acho que talvez para ter uma continuidade assim na tua apresentação tu poderia falar o que é lesão medular, trazer sobre etiologia, incidências, essas alterações, porque lá no final tu fala da marcha, e aí já dá uma sequência em relação à marcha. Então, acho que só para Acho que inverter ali os slides, isso? Tipo, só fazer uma troca, que eu acho que fica uma continuidade assim, em relação ao assunto. Na tua justificativa, ao final dela, eu acho que tu tenta trazer todos os pontos possíveis para justificar realmente a pesquisa, mas do jeito que tu estava falando, assim, olhando para estava aparecendo mais objetivos, que aí depois tu traz o objetivo principal, talvez só uma forma diferente de tu reescrever, porque ficou parecendo que tu estava apontando os objetivos da pesquisa. Tá. Aí, outra coisinha... Senão eu vou esquecer tudo. Mas pode falando. Tu fala da eletromiografia, aí depois tu passa ali para a parte dos grupos, que até teve a sugestão do fluxograma, que eu acho que dá para entender melhor. Aí tu volta a falar da eletromiografia de novo ali, em relação mais à colocação dos eletrodos e como é que foi toda a parte ali
da aplicação, não sei se assim é a palavra, né? Mas como é que usou a eletromiografia. Então, parece que ficou aquela parte ali no meio perdida. Talvez poderia também realocar ali a apresentação para ter uma continuidade também. Parece que ficou ali no meio aquela parte ali dos grupos. Ah, tá, entendi. Que tu falou que eu falei dos grupos que foram divididos, como é que foi a divisão? É que na verdade foi assim, Katni, eu peguei, né, conforme o trabalho, mas eu fui repassando na minha cabeça as etapas para ver se a pessoa consegue ter uma visão do como foi. Então, primeiro a gente sorteou, depois a gente limpou a pele, a gente fez a tricotomia, depois a gente colocou os eletrodos, e depois a gente subiu e coletou a eletromiografia. Não sei se deu para entender. Entendeu? Foi na sequência dos fatos. A gente primeiro sorteou. Não, mas ela está falando, Pri, desde o início ali, da colocação pensando em artigo, tá? É que assim, Kátia, o que a gente colocou assim? Ela trouxe a população, aí ela trouxe os critérios de inclusão e de exclusão. Depois disso, ela falou da randomização e falou dos grupos. A partir disso, ela entra na eletromiografia para explicar tudo, como é que foi colocado, como é que não foi. Mais ou menos nesse sentido, assim, mas eu não sei se mais alguém concorda com a Kátia que ficou ruim dessa maneira. Para mim fica claro, inclusive foi eu que pedi para a Pri assim, mas, gente, se não ficou legal, se mais alguém teve essa impressão da Kátia, me fala. O que vocês acham? Só uma sugestão mesmo, assim. Tá. Não, mas é que é importante porque se mais alguém teve essa impressão, realmente a gente pode modificar. Mas agora eu entendi a ideia de vocês daí trazendo uma descrição mesmo de como as coisas aconteceram. Porque é diferente do que nem do teu trabalho, Kátia, que tu fala tudo, depois vem todos os instrumentos, daí depois vem as terapias que tu vai fazer. A gente não tem todos os instrumentos pré e pós, é uma avaliação só transversal, entende? Tá, é diferente então a estrutura. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Pri, que ou eu me distraí com a Maria algum segundo, tu falou sobre a descarga de peso, que alguns na bicicleta não tem o suporte, no elíptico tem o suporte. Tu chegou a falar sobre isso? Sobre a angulação do joelho ali dos 30 graus, tu falou isso na apresentação? Falou? Sim. Tá, então eu que perdi. Isso. Tá, beleza, tá. Foi naquele slide do posicionamento, prof. Que tem as fotos ali. Beleza. Ali eu coloquei. Tá ótimo. Kátia, pode continuar. Não, é só um outro ponto, assim, que até para enfatizar mais os teus resultados, porque na metodologia tu explica mais cada um dos instrumentos. Até, eu não sei se pronuncia assim, eu acho que ISIA, é assim que se pronuncia? Aí tu descreve, tu traz, né, o que é cada uma, né, o A, B, C dele, e nos teus resultados tu cita, né, que tu acha que teve a maioria, né, o C, a maioria era C. E depois o D. Talvez enfatizar mais nos teus resultados do que na metodologia, porque ali tu falou C, né, aqueles 90%, e aí, eu no caso que eu não conheço um instrumento, fiquei pensando o que é o C mesmo, né? Porque ficou lá atrás na apresentação, mas nada assim que também precise muita informação, mas talvez é bem colocado. Eu acho que, Pri, tu fala lá na metodologia como tu fez, e quando tu chega na tabela ali, tu vai falar, olha, pode ver que quase a totalidade da amostra é no score C, que significa tá. Acho que é bem colocado. É só o que é mesmo. Eu acho que só. Isso. Legal. Tema bem diferente para mim. E vou tentar estar na tua defesa no dia 2. Parabéns. Obrigada, Kátia. O trabalho da Pri, assim, foi uma continuidade do trabalho da Jéssica, né, Jéssica, que tu tá aqui, que a Jéssica foi uma das primeiras alunas minhas de mestrado, e a Jéssica fez também, então a gente se embasou completamente no teu trabalho, Jéssica, assim. Sim, eu não sabia. E a gente fez, assim, totalmente embasada no trabalho da Jéssica, para responder mais uma pergunta clínica mesmo, assim, lá, né, do local onde a gente faz o estágio e tal, que ela também queria saber
que é melhor, colocar o paciente na bicicleta ou no elíptico, né? O que ativa mais? Então, foi mesmo para responder uma pergunta clínica, assim, por isso que a gente enfatizou tanto isso no trabalho, tá? Pode falar, Jéssica, pode falar. Parabéns, Priscila, pela apresentação. Ficou confuso ali para mim, na parte da introdução, onde tu colocou as modalidades ali de treino, da bicicleta e do elíptico. Tem 3 fotos, né? Uma foto... Na introdução, peraí, deixa eu abrir aqui. Só mostra a bicicleta, o elíptico, e eu acho que a suspensão. E parece que tu vai falar sobre a suspensão também, na esteira. Talvez tirar aquela foto entendi. E deixar claro que a suspensão é só para os né? Só para o elíptico. E para quem precisava, né? Quem não precisava, a gente não usou a suspensão também. Talvez enfatizar essa parte ali, né? Porque parece que são 3 modalidades. Boa, verdade. Deixa eu anotar. É que pra gente parece tão óbvio, né? Mas eu vou botar aqui. Né? E outra parte também que eu fiquei na dúvida foi quando tu fala dos subgrupos. Quando tu começou a falar, eu entendi que era, sei lá, 2 participantes iam participar, fazer só a bicicleta, os outros 2, sei lá, bicicleta e com feedback, mas é o mesmo participante que vai fazer as modalidades, né? Talvez só tu falar mais essa parte, assim. Tá. E cada um vai fazer as 4, porque daí depois no outro slide tu explica, né? Que no primeiro dia, né, vai fazer 2, no segundo dia mais 2. Acho que era mais isso, assim, que fica confuso pra gente olhando, mas tá muito boa a apresentação. Bem legal o trabalho. Tati. Parabéns, Priscila, pela apresentação. Uma das questões que eu ia perguntar foi isso que a Jéssica falou, que eu também fiquei... confundi um pouquinho, mas... né? E eu ia te perguntar, assim, o N apareceu só nos resultados, não... dos grupos, não aparece na metodologia, né? O cálculo amostral, tu não colocou ali. Esqueci. Coloca na análise estatística ali, quando tu falar da análise estatística, coloca o cálculo amostral. Eu pensei em botar e não botei, tu acredita? Tá. Bem lembrado, muito obrigada. Mas parabéns, muito interessante. Muito obrigada. Mais alguém, gente? Pri, uma coisa aqui que eu também reparei que ninguém falou, mas que para mim ficou confuso. Na principal tabela ali, onde mostra os dados, que tu circulou com o vermelhinho, tu tem que trocar as cores, tá? Então, quando tu fala do tibial ali, né, é o vermelho. Aí depois, quando tu vai falar do grupo referência, tu joga um verde. A pessoa, você não vai ficando tudo vermelho, tu diz assim, meu Deus, o que era mesmo, tá? Então, assim, isso é uma coisa, assim, bem importante. Eu já tinha pensado nisso. Tá? Porque senão parece que é tudo a mesma coisa, e não é. Eu acho que enfatiza bem isso, assim. Olha, primeiramente, o nosso principal resultado, que é no grupo lesado medular, foi o tibial anterior. Então, chama bem atenção. Depois, ao analisar somente o grupo referência, né? Então, assim, enfatiza bem, tá? Essa parte para não ficar confuso. Tá? Que é muita informação numa tabela só, né? E daí é muito fácil porque, assim, a gente viu a melhor maneira de colocar, de não colocar, e assim é complicado às vezes para será que o leitor realmente vai entender, sabe, o que a gente quer colocar numa tabela, mas era a melhor maneira, assim, a gente reescreveu elas várias vezes e ficou a melhor maneira, só que tá tudo ali as nossas informações, né? Sim, é a tabela principal, né, da pesquisa, né? Mas eu gostei dela. E ficou pequeno só os números, mas não tem como fazer diferente, assim. Não tem. Fê. Oi, Pri. Parabéns. Achei que ficou muito clara a tua explicação. Achei que ficou bem bom mesmo. Eu tinha notado algumas coisas, depois eu fui vendo que as gurias foram falando. Uma parte da tua fala, mas eu acho que foi mesmo na hora de falar, a gente acaba se passando. Quando tu fala em indivíduos normais, talvez só cuidar, quando a gente faz a comparação, né? Mas é mesmo questão de termo. Eu sei que não é algo que a gente costuma, né? Mas só para banco mesmo. Isso que eu tô me policiando, isso que eu tô tentando me policiar. Indivíduo sem lesão.
Lido sem lesão. Mas quando eu vejo nos meus treinos, saiu até saudável, que é pior ainda, né? Isso, às vezes também a gente fala paciente, enfim, mas é um termo que a gente acaba, né, só esse cuidado, assim. E no artigo a gente enfatizou bem isso, os lesados medulares e os não lesados. Isso. Porque, assim, também rígido, saudável, a gente sabe que tem toda uma discussão em tudo cima isso, disso, né? Então a gente colocou lesado e não lesado, ponto, né? De resto, assim, talvez ali na justificativa e na análise estatística, eu achei que ficou muito texto no slide. Porque eu vi que tu explicou tão bem e de uma forma tão simples de entender que às vezes o slide dá uma assustada. Mas talvez só mesmo questão de perfumaria, assim, né? Eu vi que tu falou com tanto domínio que talvez não precise tanto texto. Talvez deixando um esqueminha fique melhor. Na parte do fluxograma que a Fran tinha falado também, foi um ponto que eu tinha seguido essa linha para te dar uma dica de fazer um esqueminha. E ali do Senian, quando tu fala, também não sei, né, prof, mas talvez não precise explicar quando tu coloca ali a fotinho, tu explica exatamente, entre esse músculo, essa região e tal. Talvez só colocar, como tu tem a imagem ali que mostra direitinho, talvez só falar, seguindo a recomendação do Senian conforme a imagem, não sei, né, talvez questão de tempo, enfim, mas tu foi super bem nisso, então talvez não precise mudar. Achei que ficou claro, mas caso tu tenha que tirar alguma coisa, talvez esse seja um pontinho, assim, que eu pontuei. E ali do Asia, eu tinha falado a mesma coisa, para no final tu retomar, quando tu falava, mas também a Katine já tinha comentado. Eu acho que foi isso só, assim, de diferente, mas... Tá, acho que é isso, mas de resto ficou muito bom, achei que ficou bem claro, e deu para ver que tu tá tranquila para apresentar, achei que ficou bem bom. Mais ou menos. Tá, sim. Não, mas realmente, assim, a gente tá muito tempo em cima desse trabalho, assim, né? Então, assim, tem que saber, né? Cada detalhe da pesquisa. Sim, foi tudo do que fez, então não tem como dar erro, né? Foi Muito perrengue, bem. mas deu certo. Não, e pegou a pandemia, olha o que deu, se a gente for contar que a gente fica até as 9h30 falando. Mas tudo bem, no final deu tudo certo. Nem a Pri acreditava que a gente ia achar algumas diferenças, nem ela já estava desanimada. Quando apareceu os resultados, eu comecei a ficar tão feliz. O Francisco, meu marido, ele ia junto nas coletas, coitado, passou trabalho. Ele me olhou assim, meu Deus, Gui, tu tá tão sorridente. Deu, que meus resultados eram legais. E, prof, foi uma força-tarefa, assim. Imagina. Muita gente envolvida. Ainda mais com esses indivíduos, é bem complicado essa galera aí voltar para avaliação, é bem complicado. A Jéssica já sofreu aquela vez. E depois que a Jéssica sofreu, eu até falei, não vou mais fazer estudo com lesado medular. Não vou, porque é uma população difícil, aí tô aí eu de novo. É muito difícil. É difícil, né? É difícil. Sim, a gente foi para a Estância Velha buscar paciente. Foi uma função, mas deu certo e valeu a pena. É isso aí. Então tá, gente boa. Mais alguém? Alguma dúvida? Acho que é isso aí, Pri. Só esses detalhezinhos aí para tu dar uma arrumadinha e estamos prontos aí para a próxima semana. Prof, você não tem mais um tempinho para te apresentar de novo semana que vem? Sério que tu quer apresentar de novo? Tá, podemos combinar, daí a gente combina um dia para tu apresentar para mim, tá? Pode ser. Só me relembra, me manda um WhatsApp e a gente vê um horário, tá bom? Tá. Então tá bom. Então tá, gente. Muito bom revê-los. Ô, Kati, tu não tinha aula? A Katine, tu tinha aula, né? Sim, mas era o último dia, daí eu avisei a professora que eu ia sair antes. Então tá, que bom. Então tá bom. Então tá, gente boa. Nos vemos aí na outra semana. Daqui 2 semanas a gente se vê de novo, tá? Qualquer coisa me escreva. Tá, gente? Um abração, então. Pri, fica na linha aí, tá? Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal.